tem uma situação que é interessante, né? Nessa história que eu falei de Elias. Quando ele cogita a morte, ele fala assim: Senhor, eu quero morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias está numa geração em que os pais dele, né, não necessariamente pai e mãe, mas uma descendência, descendência não, né, uma ascendência, vinha colhendo frutos do pecado, propagando o pecado, e chegou no momento que ele olhou e não se sentiu melhor do que ninguém. E a morte lhe foi atraente. Existem momentos da nossa vida que será que a gente herda alguma maldição dos nossos pais? É possível isso? Então, o primeiro tópico que hoje nós vamos abordar é justamente o segundo casamento e uma maldição hereditária. Será que aquilo que os nossos pais fizeram vai afetar nas nossas vidas? Se os nossos pais se divorciaram e casaram de novo, isso vai fazer com que a gente tenha que se separar e talvez casar de novo? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? Primeiro eu quero ler para vocês algumas mensagens que foram enviadas pelo WhatsApp, tá? Pela a hashtag live do manual. O que foi dito aqui, tá? Essa primeira que eu vou ler é do DDD 11, final do telefone 1202. Ela fala assim: a paz. Me chamo Silvana e o que veio, né? De herança para o meu casamento foi o divórcio do meu sogro com o segundo casamento, a prostituição do meu marido com vício por sexo e pornografia. Esses motivos foram a causa da nossa separação. Meu sogro é pastor e ele apoia o divórcio, por ele ser divorciado e casado novamente. Com isso, meu marido tem apoio do pai para o divórcio. Estamos separados há 1 ano e 2 meses. Eu luto pela restauração de nossas vidas e por consequência do nosso casamento. Creio no grande Deus que eu sirvo. Antes de eu ler a próxima, é um fato curioso quando ela fala, né, que o pai, o sogro dela, né, é pastor, e ele apoia o divórcio, o segundo casamento, por ele ser divorciado e estar no segundo casamento. Aqui na minha cidade teve um caso curioso, que tem ainda, né, um pastor que tinha um ministério, né, ele, a esposa, uma igreja lotada, muitos jovens e tudo. E uma das bandeiras que ele defendia era justamente do casamento, né, um único casamento e tal. E aí o que acontece? A mulher dele largou ele. E aí quando largou ele, eles dividiram a igreja, né, uma parte ficou para ela, outra parte ficou para ele, mudaram os salões. E aí a primeira bandeira que ele trouxe para essa nova igreja que ele fundou foi justamente a do segundo casamento. E aí vários dos fiéis que ele tinha, né, viram uma incoerência, porque a principal bandeira que eles defendiam era a família, era casamento, e principalmente a vitalidade de um único casamento. E aí bastou ele se separar, agora ele mudou o discurso. Agora ele já falava que não, que podia. E curiosamente ele achou uma segunda esposa, e ele disse assim que Deus havia mandado essa mulher para ele. E que a igreja poderia, né, se regozijar por essa intervenção de Deus. Durou 2 meses e essa mulher o largou. E o ministério dele acabou, porque a partir de um balde de água fria dessa, acabou-se a sua credibilidade, acabou-se a igreja. Passou-se alguns anos, agora eu descobri, esses dias, que ele está novamente, né, tentando rebanhar algumas ovelhas e iniciar um novo ministério. E ele vem pedindo oração para que ele consiga agora uma terceira esposa. Enfim, eu ouvi essa história, né, de você crer algo e depois você muda no seu consentimento, e eu lembrei dessa história. Inclusive tem algumas pessoas que, de uma maneira maldosa, não sei, às vezes pega alguns vídeos em que eu lido, né, questão do casamento e tudo, e fala assim: Diego, eu queria ver você ser contra o segundo casamento se a tua esposa te traísse, te abandonasse. Sabe o que eu digo para essas pessoas? É que no dia em que eu mudar a minha interpretação da Bíblia para as circunstâncias que eu vivo,
existe um problema enorme, não na Bíblia, mas em mim. Porque as circunstâncias que eu vivo devem servir para que eu possa confirmar aquilo que eu creio, para que eu possa comprovar a fé que eu tenho, não para que eu mude e seja levado conforme as folhas ao vento, tá? Eu oro para que Deus jamais me permita que eu experimente alguns sentimentos, algumas situações das quais eu mesmo defendo, né? Entretanto, o que eu creio pode sim ser provado em algum momento. E eu preciso estar firme nessas convicções, porque é justamente nas provas que o testemunho ganha força e o evangelho é propagado, né? E a palavra de Deus, ela precisa permanecer intacta, ela precisa permanecer firme, fiel e pura, para que ela possa alcançar outras vidas, tá bom? Outra pessoa pegou, ó, ainda não respondi a questão, tá? A outra pessoa respondeu assim, ó, DDD 54, final do telefone 1963. Ela falou assim, Diego, aqui vai uma pergunta. Minha sogra era separada, tinha 4 filhos, separou, casou com outro, teve mais 7 filhos. Minha esposa é desse segundo casamento. E o pai da minha esposa deixou a mãe dela, casou com a enteada. Agora, os filhos da irmã dela são irmãos por parte da irmã e sobrinho por parte de pai. Minha sogra não casou mais. Mas isso pode minar um casamento? É hereditário, quero dizer, separações dos nossos antepassados pode arruinar um casamento? Pergunta interessante, né? Aqui eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou reduzir algumas perguntas, tá? Até para que a gente ganhe tempo. Então, me mandou uma outra pergunta bem parecida com essa, o DDD 11, final do telefone 9412, tá? Teve outra do mesmo gênero também, que falou bem assim, boa tarde, Diego. Os meus pais eram separados, a minha sogra moraram juntos, mas são separados, houve traição do meu sogro, minha cunhada, 1 ano morando juntos, 6 meses se separaram, ela e o esposo moravam na mesma casa, e desde janeiro, né, desse ano, ele se separou, ela que agora não identificou o nome, e eu tive outra da mesma forma, DDD 83, final do telefone 4653, tá? Então a pergunta é a seguinte: o adultério, a separação dos pais, pode interferir no casamento dos filhos? Existe uma expressão, inclusive uma das perguntas falaram, né? Foi mencionado isso, falando assim, perguntando se existe uma maldição que vem do casamento dos pais e passa para os filhos, que vai interferir no casamento dos filhos. Pois bem, quando a gente fala de maldição passada de geração para geração, você tem em Êxodo, no capítulo 20, eu não vou ler em questão de tempo, os versos 4 e 6, que fala mais ou menos assim. Lá Deus fala acerca, né, é um dos 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo e concedeu a Moisés, as tábuas de pedra, e lá ele fala a respeito de adoração, ele fala em criação de ídolos, e quando ele faz menção desse pecado da adoração, que não é direcionada a ele, mas é intermediada por meio de um ídolo, ou é direcionada a um outro ídolo criado pelo homem, ele diz que a misericórdia dele é capaz de alcançar até 1000 gerações daquele que cumpre tal mandamento. Mas que a maldição dele, para aqueles que não cumprem esse mandamento, é possível que se chegue até a 4ª geração. Então, o que acontece? Dentro dos mandamentos de Deus, daquilo que é pecado identificado, esse é um dos versos mais claros da possibilidade de que o pecado de uma pessoa venha interferir na vida da outra, tá? Que seja descendência dele.
Mas vamos entender o seguinte: dentre os 10 mandamentos, nós temos um que fala de cobiça da mulher, do homem, do próximo. Nós temos um que fala do adultério em si. Esses dois pecados não é feito menção de uma maldição hereditária, tá? O que você tem é acerca da adoração. A adoração, sim, traz. Mas então quer dizer que não tem maldição? Não tem problema os pais se separarem? Calma. Em Provérbios 22, verso 6, tem lá um verso famosíssimo para quem vai ser pai, né? Que diz assim: ensina, instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ainda assim não se desviará dele. Pois bem. Então, o que nós vamos entender aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender é que os pais são muito importantes na vida, no desenvolvimento de seus filhos. E o quão bem-sucedidos esses filhos serão espiritualmente. Você tem na Bíblia o caso de pais que intervinham, que intercediam pelos seus filhos. Jó é um dos casos mais famosos, né? Acordava de madrugada para orar, para oferecer sacrifícios a Deus em prol dos filhos, caso os filhos tivessem pecado e tudo. Então, assim, você tem essa concepção. Quando os pais se afastam do caminho do Senhor, e principalmente, além de se afastar, vivem agora um pecado, e embora a Bíblia diga, né, que não existem pecados para a morte, ou seja, dando a entender que existem pecados mais brandos, o adultério é um dos pecados que é identificado nominalmente que aqueles que o praticam não herdarão o reino dos céus. Então, significa que o adultério não tem perdão? Não, claro que tem. Tem perdão, sim. Só que você precisa confessar a Deus, você precisa clamar o teu perdão e você precisa abandonar o pecado. Você confessar a Deus que você está adulterando, pedir perdão a Ele e continuar adulterando, não significa que agora Deus legalizou o seu pecado, tá? Aquele pecado que é confessado, arrependido, né, e perdoado precisa ser abandonado. Então, o que acontece? Quando você já tem um pai e uma mãe que vivem totalmente alheios àquilo que a palavra de Deus diz, é natural que os filhos venham sofrer uma influência negativa espiritualmente por falta dessa intercessão dos pais e pelos atos pecaminosos que os pais estão cometendo, tá? Essa é a primeira linha espiritual que eu quero seguir. A segunda linha espiritual, você tem também a questão de Provérbios. Se você está ensinando a criança de que se o casamento ficou difícil, não deu certo, larga e casa com outro, é isso que ele está aprendendo. Então é natural que no futuro, quando ele estiver casado e a situação estiver difícil, inconscientemente, o cérebro dele vai avaliar a situação da seguinte forma: olha, lembra do que você aprendeu? Se está difícil, larga e tenta de novo. Simples assim. Então é um efeito dominó. Praticamente é um efeito dominó, é um efeito cascata. Você aprendeu e agora você reproduz isso na sua vida. Isso é uma maldição? A gente pode dizer que acaba sendo, né? Porque você inicia a sua vida a dois já com um fardo de uma má influência, de uma má instrução, que você vai ter que reverter isso em algum momento no seu casamento, principalmente quando você for confrontado com isso, tá? Então, ela mencionou aqui, teve uma outra mensagem que mencionou a questão da família, falando, né, que os pais eram separados e a filha separou e agora eles separaram. Esses dias eu estava buscando entender isso também, sabe? Porque na minha família a gente teve uma situação bem próximo disso. Por quê? Nós tivemos, pelo lado do meu pai, né? Minha avó e meu avô terminaram a vida juntos, né? E nós tivemos todos os filhos dele, até o meu pai, um único casamento, até hoje. Por que eu disse até o meu pai? Porque meu pai se separou da minha mãe. E da família da minha mãe, nós tivemos uma situação diferente. Meu avô, em um determinado momento, arrumou uma outra mulher,
saiu de casa, né, com os filhos ainda em desenvolvimento, e depois tentou voltar, mas acabou a vida com a outra mulher. E aí, de 7 filhos que ele teve, nós tivemos quase todos esses filhos com problemas no casamento. Então, minha mãe teve problema no casamento, acabou separando. Eu tenho tias que se separaram, eu tenho tios que se separaram. E aí a gente vai vendo mais a fundo, né? Quando nós formos olhar agora os filhos dos filhos, eu tenho primos que já passaram pelo divórcio, eu tenho primos que lidaram com casamentos também, questões de adultério. Eu tenho primos que se tornaram homossexual. E assim, diante desse cenário, de toda essa expectativa que se gera de uma maldição, eu sei que eu estou nessa linha, né? Não sei se eu já sou terceira ou quarta geração desse processo, mas, independente disso, eu sei que existe esse fator natural da vida que eu preciso lidar com isso. Eu preciso ensinar ao meu cérebro, à minha alma, todo o meu entendimento, com base na Bíblia, de que muitas das consequências da minha vida serão provenientes das decisões que eu tomar, serão dos princípios que eu estabelecer, que eu firmar, que eu propagar, que eu edificar junto com a minha esposa. Então, não me serve de desculpa amanhã ou depois eu abandonar minha esposa e dizer que isso foi culpa dos meus pais, foi culpa do meu avô. Porque eu vou ter a decisão de manter-me firme, de engolir o meu orgulho, de tentar lutar um pouco mais, de dobrar o meu joelho, de ser misericordioso com a minha esposa, de clamar perdão quando eu estiver errado. Eu vou ter essa oportunidade. Agora, se eu botar na minha cabeça que porque eles fizeram isso, eu também terei que fazer, aí realmente, aí eu diria para você que a maldição acabou pegando. Mas se teus pais se separaram, não significa que você vai separar. Se você olhar o teu casamento e talvez você se separou e os teus pais eram separados, você vai ver que teve vários momentos em que você poderia ter feito algo diferente. Você poderia ter feito algo diferente. E se você não fez, você acabou assinando a mesma sentença que eles, mas agora com as suas próprias mãos, independente da influência deles. Tá bom?